Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, eu queria agradecer o honroso convite na pessoa da doutora Elaine Molinaro, o convite da Associação Brasileira de Advocacia. Realmente é o primeiro congresso online de Direito do Trabalho 4.0. E como todos sabem, eu sou uma entusiasta e defensora da tecnologia, da advocacia 4.0, da justiça 4.0. Então, como o nosso tempo é curto, e me incumbiram, são 18h57, em 20 minutos, em falar sobre os aspectos materiais da prova digital, eu já vou tentar compartilhar aqui a minha tela, para que possamos esmiuçar a temática. Me sinalizem se já estão visualizando. Estamos, doutora Patrícia. Já está no modo... De tela cheia. Deixa eu só puxar aqui para cá. Como eu disse anteriormente, a questão de trabalhar com 3 telas, que faz parte do nosso mundo atual, como todas as palestrantes bem disseram, né? Tudo é tecnológico, tudo é digital. Então, aqui vamos nos situar. Então, e também queria saudar todas as palestrantes, todos os participantes, todos envolvidos com o evento, porque realmente é muito salutar que a advocacia abrace, junto com o judiciário, essa causa que, como bem disse a doutora Carolina, a doutora Dulce e a doutora Mariana, é um caminho sem volta, então nós temos que nos aperfeiçoar mesmo. Então, vamos lá. Meu tema foi aspectos materiais da prova digital. Só não estou conseguindo fazer com que eu vá. Maravilha. Sim, vamos lá. Acho que aqui são no mouse mesmo. E quando me incumbiu essa temática, porque eu sempre ingresso na temática de provas digitais no processo do trabalho, no aspecto processual, que vai ser a temática do Dr. Rodrigo Costa, eu indaguei realmente o que seria interessante que fosse a abordagem do tema do dia de hoje, né? E claro que, quando pensamos em prova, como bem está nesse slide, nós sempre pensamos em algo multidisciplinar, né? Prova envolve direito material, o direito processual, filosofia do direito, pelo aspecto da verdade, né? A questão filosófica e hermenêutica, processo por certo, e agora, com as provas digitais, também as tecnologias. Então, nós temos a abordagem do processo, do direito, da filosofia, da hermenêutica e da tecnologia. Esse tema, eu tentei organizar da seguinte forma, porque em 20 minutos tratar disso realmente é algo assim hercúleo, mas vamos lá. Contextualizar a temática, abordar as concepções atreladas ao aspecto material da prova digital e a normatividade que está atrelada a isso tudo. Os aspectos materiais da prova digital, nós pensamos exatamente nas suas balizas e diretrizes normativas. Normas, leis, ISOs, atos, regulamentações internacionais e nacionais, princípios. Se ingressarmos nessa normatização, é necessário contextualizar a prova digital no processo do trabalho, no judiciário trabalhista. Não sei se todos acompanharam, mas cada vez mais temos notícias nos jornais em relação à produção, à obtenção da prova digital no processo do trabalho, pelos juízes do trabalho ou pelos próprios partícipes processuais. Tem 2 semanas, algo em torno disso, tivemos mais uma notícia no Valor Econômico, mencionando juízes utilizam a geolocalização para provas relativas a horas extras em substituição às testemunhas. E cada vez mais temos essa questão das notícias. Temos também que é fundamental compreendermos que é um caminho sem volta, o incremento de uma formação por parte do TST, da ENAMAT, da Escola Nacional de Magistratura, na formação dos juízes, na obtenção dessas
provas digitais. Tá? E também tribunais, em vários sites, vocês vão verificar, ensinando como extrair essas provas digitais, como inserir essas provas digitais, até algo que era muito raro, já temos jurisprudência trabalhista em relação às provas digitais. Cada vez mais já temos julgados em sede de tribunal, validando ou não validando, enfim. Já temos bastante controvérsia, inclusive em sede jurisprudencial. E como eu dizia, o TST, como a ANAMAT, colocaram um incremento muito forte, isso foi em novembro de 2020, inseriu como atividade de formação dos juízes do trabalho a formação na produção de provas digitais. Colocou como competência do juiz, do magistrado do trabalho, saber manejar, obter as provas digitais no processo do trabalho. Isso foi no final de 2020. Depois disso, só verificar se vocês estão me ouvindo bem, porque eu não estou com bate-papo aberto. Estamos sim, doutora. Obrigada. Deixa eu botar bate-papo aberto, porque eu posso passar do tema e não vou ouvir. Como eu dizia, o TST e o CSJT também, tudo começaram a fornecer, a disponibilizar cursos para os juízes em novembro de 2020. E já estamos em sexta turma, já não sei mais de que turma estamos, de formação. E o TST e CSJT, em sede de Justiça do Trabalho. Até que o CNJ colocou uma radical em relação à questão da prova digital no processo como um todo, seja em qual esfera for, quando inseriu no programa do concurso para ingresso da magistratura nacional, seja qual justiça for, a necessidade de saber manejar blockchain, provas digitais, tudo relacionado à questão tecnológica. Ou seja, os juízes agora têm obrigação dessa formação, juízes do trabalho, e os novos juízes que ingressarão pelo concurso da magistratura com essa formação em produção de provas digitais. Então, de fato, é um caminho sem volta. Para quem quiser, porque muita gente ainda diz isso, mas professora, doutora, será que isso realmente pega? O próprio TST, se vocês pesquisarem, no próprio site do TST, tem dizendo, noticiando quais são as provas digitais utilizadas pelos juízes do trabalho, quais são as vantagens das provas digitais no processo do trabalho, como temos aqui nesse slide, várias vantagens. Não vou entrar nesse pormenor, aqui estamos tratando dos aspectos materiais. Acredito que o Dr. Rodrigo vai cuidar dessa questão da efetividade, das vantagens dessa prova na sua palestra. Também no site do TST nós verificamos desde logo quais são os ferramentais que os juízes usam, além das vantagens, tudo isso no próprio site, no site oficial do TST. E como eu disse, além disso, os tribunais em geral já têm também tutoriais, manuais de como deve o advogado inserir as mídias digitais, as provas digitais no processo judicial eletrônico, no PJE, no PJE Mídias Desktop. Nós já estamos na fase de inserção dessa prova digital viabilizada pelo PJE ou pelo PJE Mídias Desktop, dependendo do tribunal. Enfim, estamos aqui convictos de que realmente é algo sem volta, de que é algo posto, de que é algo utilizado, algo que está sendo exaustivamente utilizado, que já é o cotidiano do processo de trabalho. Mas, quando falamos em prova digital, já que estamos falando do aspecto material das provas digitais, não podemos deixar de trazer a concepção de prova digital. E a concepção clássica foi o primeiro autor sobre provas digitais, são dois autores, na verdade, que diz que a prova digital é um instrumento jurídico vocacionado a demonstrar a ocorrência ou não
de determinado fato e suas circunstâncias, tendo ele ocorrido total ou parcialmente em meios digitais, ou, se fora deles, esses sirvam como instrumento para sua demonstração. A prova digital é um meio de demonstrar a ocorrência de um fato ocorrido em meio digital, ou que tem no meio digital um instrumento de demonstração de determinado fato de seu conteúdo. Um pouco complexo. Vamos tentar esmiuçar isso melhor. Ou seja, quando falamos de provas digitais, nós podemos vislumbrar duas acepções. Uma primeira, segundo a qual a prova digital ela é entendida como a demonstração de um fato ocorrido nos meios digitais e que utiliza um suporte digital para sua comprovação. E uma segunda acepção, na qual o fato em si não é digital, não ocorre no meio digital, e sim no mundo físico, no mundo real, entre aspas, mas a demonstração ocorrerá por meio digital. Ou seja, na primeira acepção, o fato é digital, o fato a ser provado é digital e o meio é digital. Na segunda acepção, o fato analógico, é físico, é presencial, como preferirem cada um para compreender melhor, mas a demonstração também ocorrerá por meio digital. E aí estaremos falando de prova digital. Exemplos. Na primeira acepção, um e-mail, uma conversa de WhatsApp, um direct pelo Telegram, pelo Instagram, um vídeo, um desvio de dados no computador, uma cópia de software. Aqui, todos os fatos ocorreram no meio digital, no meio virtual. E a prova também será digital. É mais ou menos a ideia do que o projeto de lei sobre provas digitais traz como prova nato digital. Ela já é digital, o fato é digital e a prova é digital. Na segunda concepção, nós já temos uma outra situação. O fato a ser provado ocorreu no mundo físico, no mundo presencial. Por exemplo, um assédio sexual, um assédio moral. Ocorreu no mundo dos fatos físicos, analógicos. O vídeo de comprovação vai ser, por exemplo, um vídeo que filmou aquele assédio sexual. O meio digital será uma prova digital, mas o fato não é um fato digital. Essa é uma outra acepção. Quando o juiz, por exemplo, voltando aqui no exemplo do fato ser um fato físico, um fato no mundo real, entre aspas, quando o juiz acessa um portal para verificar a geolocalização, para verificar se houve prestação de horas extras, o que o juiz faz é verificar um fato que ocorreu no mundo físico. Mas a prova de vinda será uma prova digital por geolocalização através dos mapas de Herbes, por exemplo. Então, nós temos de uma forma simples, porque eu vou dizer, em 20 minutos tratar dessa temática é algo hercúleo, mas vamos tentar falar bastante sobre isso. Quando falamos em prova digital, nós vamos ter e-mail, conversa de WhatsApp, foto, vídeo, áudio, tudo isso que será prova digital se e sempre se o veículo for um meio digital, independentemente do fato ser digital ou ser um fato analógico, certo? E vamos à questão do processo, porque não tem como não atrelarmos a questão dos aspectos materiais da prova digital ao processo. Por quê? E vamos pensar em termos de prova normal, que, na prova tradicional, sem ser prova digital, nós temos uma produção probatória, uma fase de produção probatória. A primeira fase, a fase que pode ser a prova produzida pelas partes. As partes produziram uma prova documental. Isso é um processo normal, tradicional, antigo, nosso processo antigo. E também a prova pode ser obtida, sim, pelo juiz.
Os juízes poderiam determinar uma perícia, os juízes poderiam fazer uma inspeção judicial, os juízes poderiam intimar uma testemunha do juiz, uma testemunha referida, e dessas provas todas poderiam advir o quê? Impugnações, ao fim e ao cabo que o juiz valorar essa prova produzida. Isso é, em síntese, o que ocorre numa fase de instrução probatória, na produção probatória tradicional. Na prova digital, na fase da produção da prova digital, será que muda algo? Há quem diga que sim, há quem diga que não, depois cada um chegará à sua conclusão. Mas deixa logo, adianto que há uma questão que já posso dizer que modificou. Quando falamos em obtenção da prova digital por parte do juiz, que poderia requerer uma perícia, poderia determinar uma perícia, agora nós já temos os juízes com acesso a portais judiciais para a obtenção dessa prova digital e também núcleos de provas digitais para a obtenção dessa prova digital. TRT-12 foi o primeiro a criar, e aqui no TRT-1 ainda não criamos, mas já foi aprovada a diretriz no primeiro fórum desse ano, nesse sentido de que seja criado o núcleo de provas digitais também aqui no nosso regional. Então, muda, não muda? Teresa Budalvin, na verdade, o que muda é a questão do meio que vai ser apelado à questão tecnológica, ou seja, provas por meio de novas tecnologias de fatos que sempre ocorreram. O que mudou foi apenas a forma de comprová-los. Mas, apesar dessa conclusão perfeita, essa comprovação, ela tem uma normatividade própria ou eu vou utilizar todas as minhas balizas normativas em relação às provas analógicas, às provas tradicionais? Essa é a grande questão quando falamos em aspectos materiais da prova digital. Porque nós temos que ter uma ruptura paradigmática para compreender a prova digital. Quando nós falamos de normatividade que ampara, que traz as diretrizes da produção, da obtenção e da validação da prova digital. O importante, quando nós falamos em normatividade, lembrarmos que foi superado o positivismo legalista no campo do processo, no campo processual. Nós temos como normas fundamentais do processo o artigo 1º e o artigo 140, que diz que o juiz ele vai seguir não mais a lei, ele vai seguir normas, valores e normas fundamentais estabelecidas na Constituição e ordenamento jurídico como um todo. Então, quando nós ouvimos, e eu ouço muito dos alunos e de colegas, mas o CSJT, o TST, o CNJ estão criando lei, eles não têm competência para isso, eles não podem regulamentar a questão das provas digitais, regulamentar as questões tecnológicas. Tem que romper com esse paradigma, porque isso não é real. Primeiro, pelas normas fundamentais que estão no CPC, são normas fundamentais de processo como um todo, processo de trabalho, processo civil. E também por uma questão que está no CPC, que coaduna com o que está na Constituição Federal, que diz que é o artigo 196, que não podemos esquecer nunca quando estivermos cuidando de questões tecnológicas, seja prova digital, juízo digital, audiências telepresenciais. É o artigo 196 do CPC, que diz que confere competência ao CNJ e, supletivamente, aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários. Os atos
que forem necessários. Esse artigo é fundamental, porque aí está a fundamentação para a competência dos atos normativos dos tribunais, do CNJ, dos conselhos superiores. Porque não tem como, no aspecto tecnológico, a lei regulamentar a tempo. Quando realmente for aprovado o projeto, já temos uma outra tecnologia sendo utilizada, um outro ferramental sendo utilizado. Não dá tempo. E, em termos de normatividade, né, já estamos bem adiantados, nós temos muitas balizas normativas em termos de prova digital. Porque outra questão que ouvimos, mas a prova digital não tem nenhuma regulamentação. Não, tem até demais. Para estudar sua prova digital é uma canseira. Vou exemplificar aqui para vocês. Temos a Lei de Acesso à Informação, que traz balizas fundamentais. Temos o próprio Código do Processo Civil, nos artigos 422 a 425, dentre outros. Temos a medida provisória, que cuida da infraestrutura ICT Brasil, que também traz questões atreladas à prova digital. Temos a própria principal, que todos esquecem, a Lei do Processo Judicial Eletrônico, que diz as questões atreladas ao processo eletrônico, em termos de que o juiz pode determinar a produção dessas provas eletrônicas, de provas digitais, isso já de 2006. E ninguém lê nem a Lei do Processo Judicial Eletrônico. Temos a Lei da Digitalização, que também lá tem conceitos e concepções muito importantes. Temos o Marco Civil da Internet, que traz balizas fundamentais. LGPD, que amanhã será tema, no segundo dia desse congresso fantástico, que também traz balizas fundamentais, importantíssimas. Temos no aspecto internacional a Carta Europeia da Ética sobre o uso da inteligência artificial de 2018. Temos o procedimento 100 de 2020, os atos notariais eletrônicos. Temos procedimento operacional padrão, POP, de perícia de informática forense do Ministério da Justiça. Já temos projeto de lei que trata da obtenção e admissibilidade de provas digitais no processo, inclusive como crimes tipificados nesse projeto de lei. E, para mim, uma das mais importantes normas, dentro desse contexto de normatividade da prova digital, a ISO 27037, que traz diretrizes para as evidências digitais, que não pode ser olvidado jamais. Temos também princípios, porque quando falamos em normas, falamos em princípios, porque se não houver princípio, norma específica para aquela situação concreta, será o princípio que irá integrar a situação. Temos princípios elencados tanto no Guia Básico para Policiais, Juízes, Procuradores, Juízes da União Europeia. Temos princípios também elencados no Guia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que são utilizados como balizas principiológicas para toda essa normatividade nacional. E eu gosto de trazer dois para reflexão, que tem tudo a ver com o que nós vamos finalizar em termos de aspectos materiais da prova digital, que é o princípio da integridade dos dados. O princípio da integridade dos dados nos diz que o procedimento de coleta, proteção e transporte de provas digitais não deve alterar as provas digitais. E o princípio da cadeia de custódia, que diz que tudo realizado durante, isso traduzido, né? Tudo realizado durante a apreensão, transporte e armazenamento de provas digitais deve ser totalmente documentado, preservado e disponível para revisão. São dois princípios que, no meu sentir, além de balizarem toda essa normatividade, devem servir para análise de casos concretos. Uma grande questão que eu acho que é o importante de tudo isso, de toda essa temática de aspectos materiais da prova digital, que é exatamente o final daquela fase, essa prova que foi trazida ao processo para exame do juiz, ela possui requisitos próprios? Possui requisitos de validade próprios. Por isso eu digo que tem que ser estudada toda a normatividade,
para compreender a prova digital. Por quê? Porque as provas digitais, para serem consideradas válidas, elas têm que ter autenticidade, integridade e observar a cadeia de custódia. Em termos de autenticidade, né? E aí vem a questão clássica, juntar um print de WhatsApp. Por que não pode juntar um print de WhatsApp se a outra parte impugna? Se a outra parte impugnar qualquer prova digital em termos de autenticidade, o juiz vai ter que verificar, né, se estão observados exatamente esses 3 requisitos. E a autenticidade, para a doutrina, ela é atrelada à questão da autoria e também, para uma outra vertente, autoria e origem. Então, para que essa prova digital seja tida por autêntica, ela realmente tem que ficar inequivocamente demonstrado quem é o autor e de onde adveio essa prova. Por exemplo, um perfil fake. Como nós vamos realmente verificar? Acabei de criar um perfil fake. Patrícia, não sei o que, e pronto. E ali coloco várias situações. E posso colocar isso no processo? Alguém pode criar um perfil fake meu? Né? Como essa autenticidade pode ser realmente comprovada no print? Ou simplesmente numa prova mal extraída, mal importada? A autenticidade, então, ela diz respeito a 2 perguntas. De onde provém, de onde adveio essa prova digital e que o autor real dessa prova, esse fato que se quer provar por essa prova digital. E isso está lá, isso não é inventado, esses requisitos de validade não são criados, eles estão nas normas, nas leis que balizam toda essa questão da prova digital. E isso está lá na Lei de Acesso à Informação, que no seu artigo 4º, inciso 5, traz a questão da autenticidade, dizendo como se deve conferir, como se considera autêntica uma prova, um documento digital. Segundo requisito, integridade. Essa prova digital, ela também tem que ser íntegra. A integridade é uma qualidade da prova relativa à sua completude e não adulteração. Um print ou um e-mail está lá, mas você pode inserir contextos ou cortar contextos. Não vai ser completa, ela está adulterada. E isso é a coisa mais fácil que você tem de fazer. Temos N aplicativos, N possibilidades e ferramentais para isso. Então, a prova digital íntegra é aquela que é isenta de qualquer modificação no seu estado, ou seja, ela não é adulterada, desde o momento do fato ocorrido até a sua chegada no processo. E aí, novamente, dentre outras normatividades que depois vocês vão ler com calma, né, define integridade também. Diz lá, integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. E nesse sentido, a prova digital íntegra é aquela que tem seus elementos completa, ou seja, ela é integral, ela não foi fracionada, ela não foi cortada, ela não foi retirado o que interessa. Ela é imutável, né? É no mesmo estado o tempo inteiro, desde o fato ocorrido até o término do processo, até a apreciação e valoração da prova. E também com a sua temporalidade, o carimbo do tempo, a data, quando ocorreu, isso tem que ser imutável e atemporal. São elementos mais específicos em relação à integridade. E, por fim, o terceiro requisito, a observância da cadeia de custódia. E aí vem a grande questão que eu tenho ouvido sempre, né, de alunos e advogados trabalhistas. Mas, professor, ou excelência, cadeia de custódia é coisa de crime, que isso tem a ver com o processo do trabalho. Não. A cadeia de custódia é um procedimento de preservação da autenticidade e da integridade, aqueles 2 requisitos que eu acabei de mencionar, em todo o processo da produção da prova digital.
desde a identificação, da coleta da prova, extração do resultado, até a apresentação efetiva no processo. Isso não está só no Código de Processo Penal, nas normas processo penal, normas atreladas ao crime. Isso está na principal, como eu disse, norma relativa a evidências digitais e provas digitais, que é a ISO 27037, que não é só para crime, é para toda prova digital. Então, para que uma prova chegue ao processo válida, sem que a outra parte impugne, ela tem que ter a observância desses 3 requisitos, com todas as suas nuances e desdobramentos. Então, o que é trivial hoje, né? É que essa prova digital, né, seja uma conversa de WhatsApp, seja um vídeo, chegue no processo de uma forma não contaminada, de uma forma realmente íntegra, com a observância de todos os requisitos. E para isso é necessário que a prova seja bem identificada, a coleta dessa prova seja não contaminada, a extração seja perfeita e mais, a inserção no processo seja também da forma devida. Por quê? Porque judicialmente nós, juízes, podemos verificar a procedência, atestar a autenticidade dessa prova, tendo acesso aos provedores de aplicação e conexão através de portais judiciais, quando nós obtemos ou quando nós verificamos essas provas. Mas, se não houver essa possibilidade, pode ser requerido e pode ser necessário o quê? Uma perícia técnica, que vai retardar muito o processo, que é aquela fase técnica, a fase de campo, de pegar o celular e etc, etc. Vocês imaginem isso no processo de trabalho, vai retardar bastante. Então, o ideal é que essa prova, se for produzida pelas partes, chegue validada, com todos os requisitos observados, tá? Os requisitos de validade, integridade, autenticidade e observância da cadeia de custódia. Autenticidade, integridade, cadeia de custódia. Porque, principalmente, e aí eu já estou finalizando, porque eu sei que eu já estou excedendo o tempo, principalmente porque hoje, nesse avanço tecnológico que quase ninguém está conseguindo acompanhar, nem advogados, nem peritos, nem juízes, nem servidores, hoje os tribunais já disponibilizam algo que não acontecia antes, a possibilidade de inserção dessas mídias digitais, dessas provas digitais, pelo PJE, diretamente no PJE, que é o caso do nosso tribunal, o TRT1, ou pelo PJE Mídias Desktop, que é, por exemplo, o caso do TRT12. E aí, como será essa extração, essa importação dessa prova digital, seja o fato ocorrido no mundo físico, seja no mundo digital, como ela vai chegar incólume ao processo judicial eletrônico para valoração, validação, apreciação e julgamento por parte do juiz? Essa é a grande questão. Era basicamente isso? Bem, era basicamente isso. É muita coisa. Os cursos, né, são de meses e tudo mais, mas eu quis pelo menos trazer uma ideia, tentando ser o mais objetiva possível do que está acontecendo e do que é necessário, basicamente, para que uma prova digital seja válida, e de que, hoje em dia, no processo do trabalho, os juízes estão com essa formação, tá? Os advogados, cada dia mais, nas audiências telepresenciais de instrução, estão trazendo essa questão dos prints, impugnando prints, trazendo provas digitais, e a questão do PJE e do PJE Mídias. Eu não me recordo, acho que foi a doutora Mariana que disse ao início, a questão das perícias, eu não sei se foi a doutora Camilina, a questão das perícias. Por exemplo, já é possível, pelo PJE Mídias Desktop, que as perícias sejam feitas de forma telepresencial e juntadas diretamente no PJE Mídias Desktop. Então, os peritos já têm essa funcionalidade
e ter a funcionalidade de juntar também o que quiserem em termos de prova, áudio, vídeo, nesse particular. Então, é um novo mundo, é um universo realmente complexo, verificaram toda a normatividade que é necessário dominar para compreender a prova digital, então é um estudo esmiuçado para quem já está, né, com essa bagagem desde novembro de 2020 em termos de processo de trabalho, realmente cada vez se descortinam mais situações. Eu acabei de receber aqui um WhatsApp de uma colega de turma, que é professora, inclusive também em Brasília, do Enamate, inclusive dizendo que o livro que nós vamos publicar do TST, do Enamate, já vai sair agora, já tem que assinar a autorização, foi escrito, meu artigo especificamente foi escrito em parceria com a professora Valéria Ribeiro, com o professor Mudilo, que fazem parte do curso de processamento de provas digitais na PM Cursos, onde eu leciono também, como bem disse a doutora Carolina Miranda. Bem, finalizo por aqui, porque eu sei que nós começamos todos tarde e eu já passei do meu tempo. Foi um prazer. Doutora Patrícia, o prazer foi todo nosso. Acho que, como dizem atualmente, a palestra de milhões, porque essas informações são preciosas, né? Eu acho que tanto quem defende o trabalhador quanto as reclamadas, né, muito importante. Quer saber como coletar e processar corretamente uma prova digital? Venha para a PM Cursos e aproveite a pré-venda com 20% de desconto. Curso completo de processamento de registro de provas digitais. Saiba como proceder a cada passo e a importância de cada passo dado. Venha você também fazer parte dessa história. Matricule-se já! Oferecimento: Justi Arbitration. Promoção: PM Cursos. Apoio: Ludigero Advocacia e Valéria Ribeiro e Advogados. Produção e edição: Working Freelance.